O marcionismo foi uma heresia que surgiu no início do século II, cerca de 100 anos após a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele período, a igreja ainda era muito jovem, formada por comunidades que seguiam os ensinamentos dos apóstolos e se dedicavam a difundir o evangelho. Esse trabalho era muitas vezes realizado em meio a perseguições e desafios, mas também em meio a dúvidas e debates sobre as verdades da fé. Foi nesse contexto que Marcião, um homem de origem rica e que vivia em Roma, começou a propagar suas ideias, causando uma grande confusão entre os cristãos. Marcião de Sinope era um rico comerciante e teólogo que viveu no século II e que causou grande agitação no meio cristão da época. Nascido na região do Ponto, localizada na atual Turquia, ele se mudou para Roma, onde começou a ensinar ideias que dividiam a fé cristã e afastavam as pessoas dos ensinamentos tradicionais da igreja. Marcião era um homem culto e possuía certa influência, o que fez com que suas doutrinas rapidamente ganhassem seguidores, mesmo sendo contrárias àquilo que os apóstolos haviam transmitido. A riqueza de Marcião lhe deu poder para difundir suas ideias e organizar comunidades cristãs que acreditavam em sua visão. Ele defendia que o Deus do Antigo Testamento era completamente diferente do Deus revelado por Jesus Cristo. E para reforçar essa visão, chegou a montar seu próprio cânon das Escrituras, excluindo todos os livros do Antigo Testamento e aceitando apenas alguns evangelhos e cartas de São Paulo, que ele ainda modificava para se encaixar em suas crenças. Por causa dessas ações e de suas interpretações radicais, Marcião foi expulso da igreja em Roma, mas seu movimento continuou a crescer e a influenciar outras comunidades, trazendo grande desafio à igreja em sua missão de preservar a verdadeira fé cristã. As doutrinas de Marcião eram radicais e causaram grande impacto entre os primeiros cristãos. Ele acreditava que o Deus revelado no Antigo Testamento era um Deus severo, tirano e vingativo, responsável por impor leis e castigos sobre o povo de Israel. Segundo Marcião, esse Deus estava distante do verdadeiro caráter de amor e bondade. Em contraste, ele via o Deus revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento como o verdadeiro Deus, um Deus de misericórdia, de compaixão e de perdão, que veio libertar a humanidade das exigências e dos castigos do Deus do Antigo Testamento. Com essa visão, Marcião pregava que os cristãos deveriam rejeitar o Antigo Testamento e todos os textos que, segundo ele, estariam contaminados pela influência do judaísmo. Ele propunha uma nova forma de enxergar as Escrituras, aceitando apenas alguns evangelhos e cartas de São Paulo, que Marcião acreditava serem os únicos fiéis ao verdadeiro Deus de Jesus. Esse ensinamento central do marcionismo criou uma profunda divisão, ao propor que havia dois deuses distintos e irreconciliáveis, um Deus menor, vingativo e material, e outro, verdadeiro e espiritual, cheio de amor. Esse pensamento desafiava o entendimento da Igreja de que toda a Escritura é inspirada pelo único e mesmo Deus, Senhor da história e da salvação. A Igreja, então, teve de reafirmar a unidade de Deus, Pai de Jesus Cristo, que na sua infinita bondade se revela tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sem contradições. Para Marcião, o universo era governado por duas forças divinas completamente opostas. De um lado, o Deus Criador, apresentado no Antigo Testamento, que ele via como severo, rígido e até cruel. Esse Deus Criador era, segundo Marcião, o responsável por estabelecer leis duras e impiedosas, castigos e condenações, impondo regras que, para ele, aprisionavam a humanidade. Do outro lado, Marcião enxergava o Pai de Jesus Cristo como um Deus totalmente diferente. Um Deus de puro amor, misericórdia e compaixão, que veio para libertar a humanidade das exigências do Deus Criador. Marcião argumentava que Jesus não veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, mas para revelá-lo como um erro. Em sua visão, Jesus tinha uma missão muito clara: salvar o mundo dos mandamentos e do julgamento severo desse Deus Criador. Ele acreditava que Jesus era um enviado do verdadeiro Deus, o Deus de amor e perdão, que finalmente se revelava para resgatar a humanidade e oferecer uma nova esperança, totalmente livre das obrigações do Antigo Testamento. Essa ideia de que existiriam dois deuses, um inferior e outro superior, foi o coração do marcionismo e o ponto mais desafiador para a Igreja. A Igreja defendia firmemente que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo e único Deus, que conduz a história da salvação com sabedoria, justiça e misericórdia. Para Marcião,
o Antigo Testamento era incompatível com a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Ele acreditava que os escritos sagrados anteriores a Jesus estavam enraizados em leis, rituais e em uma visão de Deus que considerava ultrapassada e opressiva. Por isso, Marcião defendia a rejeição completa do Antigo Testamento, alegando que esse conjunto de textos não pertencia à fé cristã. Além disso, Marcião também rejeitava alguns escritos do Novo Testamento que, segundo ele, mantinham ligações com o judaísmo. Ele selecionou apenas alguns evangelhos e as cartas de São Paulo, mas mesmo esses ele editava, removendo partes que pudessem sugerir continuidade com o Antigo Testamento. Marcião estava convencido de que sua versão das Escrituras refletia o verdadeiro ensinamento de Cristo. Esse posicionamento era tão radical que levou a Igreja a reforçar a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, afirmando que ambos revelam, de maneira harmônica, a ação de Deus na história da salvação. A Igreja Católica rapidamente identificou o perigo nas ideias de Marcião, que ameaçavam dividir a fé cristã e distorcer o entendimento sobre o amor e a justiça de Deus. Diante disso, a Igreja rejeitou completamente as doutrinas de Marcião, declarando-as heréticas. Essa posição firme foi essencial para proteger a fé verdadeira, garantindo que os fiéis continuassem a entender que o Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento é o mesmo, um Deus de justiça e misericórdia, que guia a humanidade por meio da sua aliança e do seu amor. Para reafirmar essa unidade, a Igreja dedicou-se a esclarecer que as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, fazem parte de um só plano de salvação. O Antigo Testamento não era uma etapa que devia ser descartada, mas sim uma preparação para a vinda de Cristo, que cumpre e completa todas as promessas de Deus. Esse esforço levou a Igreja a definir com mais clareza quais livros seriam aceitos como inspirados e autênticos, contribuindo para a formação do cânon bíblico que conhecemos hoje. Assim, a resposta da Igreja ao marcionismo não apenas preservou a fé cristã, mas também ajudou a consolidar o conjunto de livros sagrados que guiam os cristãos até os dias de hoje. O marcionismo, apesar de ser uma heresia rejeitada pela Igreja, acabou influenciando profundamente o desenvolvimento da teologia cristã. Ao propor uma divisão radical entre o Antigo e o Novo Testamento e um Deus diferente para cada parte da Bíblia, Marcião forçou a Igreja a enfrentar uma questão importante: a unidade de toda a revelação divina. Esse desafio foi fundamental para que a Igreja reafirmasse, de forma clara e definitiva, que toda a Bíblia é inspirada por um único Deus e que o plano de salvação é um só, revelado de maneira completa e harmônica ao longo das Escrituras. A partir dessa defesa da unidade das Escrituras, a Igreja começou a consolidar a fé católica de maneira mais sistemática, o que envolveu definir quais doutrinas realmente faziam parte do ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Com o tempo, esse esforço não apenas combateu o marcionismo, mas também serviu para proteger a fé contra outras doutrinas semelhantes que surgiram depois, reforçando o entendimento da Igreja sobre a revelação e interpretação correta das Escrituras. Assim, a heresia marcionita teve como consequência indireta a formação de uma base sólida para a teologia cristã, ajudando a Igreja a definir e preservar o núcleo da fé católica, garantindo que cada geração pudesse ter acesso a um entendimento fiel da palavra de Deus e da sua vontade para a humanidade. O marcionismo nos ensina uma lição valiosa sobre a importância da unidade e continuidade das Escrituras na fé católica. Ao tentar separar o Deus do Antigo Testamento do Deus revelado por Jesus Cristo, Marcião criou uma divisão que contradizia a essência da revelação divina. A Igreja, ao rejeitar essa heresia, reafirmou que o Deus que criou o mundo e fez aliança com o povo de Israel é o mesmo Deus que se fez carne em Jesus, cheio de amor e misericórdia. Essa compreensão é fundamental para a fé católica, pois nos lembra que a história da salvação é uma só, tecida ao longo dos séculos. A unidade das Escrituras nos convida a ver a beleza da mensagem de Deus, que se revela em todas as páginas da Bíblia. Manter essa continuidade é essencial para que possamos viver nossa fé de maneira plena, reconhecendo que a palavra de Deus é um guia que nos leva à verdadeira compreensão do seu amor por nós. Se você gostou deste vídeo e acredita na importância da unidade das Escrituras para a nossa fé, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, você vai acompanhar todos os nossos conteúdos e não perderá nenhuma novidade.
Ative também as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com suas dúvidas ou sugestões. Sua interação é muito importante para nós. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema, assista ao nosso vídeo sobre como os livros da Bíblia foram escolhidos. Ele complementa perfeitamente o que discutimos aqui e vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Até a próxima!